Em 2026 teremos um novo jogo do 007, o 007 First Light. Inclusive, se você quiser saber mais da história dos jogos do 007, dá uma olhada no card do vídeo aqui em cima, que eu conto tudo direitinho pra vocês sobre essa história. Mas esse 007 novo está sendo feito pela IO Interactive, mesma empresa que faz os Hitmans. O jogo parece estar bem legal, muito bem feito, pelo menos pelos trailers, né, e gameplay, embora tenha todo o problema aqui para nós brasileiros, né, desse jogo, não vir com localização em português. Então, sem legendas ou dublagem PTBR para nós, os betinhas da América Latina. Mas esse jogo, essa volta do 007 ao mundo dos jogos AAA, me deixou pensando como a indústria de games muitas vezes toma umas decisões burras e sem muito sentido. Assim, você tem uma grande IP como 007, que tem filmes desde os anos 60 e que dão grana pra caramba no cinema. Se você duvida disso, é só pegar que o último filme 007 deu a mesma bilheteria do filme do Batman, do último filme do Batman. E o penúltimo filme de 007 deu a mesma grana, a mesma bilheteria que o Batman vs Superman, que juntava o Batman e o Superman. Então assim, é uma IP fortíssima, que tem também uma grande história com os jogos, como clássicos como GoldenEye. Além disso, você tem também um grande material gigantesco dele para explorar dessa franquia. Você tem os livros de 007, os próprios filmes e todo o universo dele para você criar algum tipo de jogo ou história que você quiser. Seja mais pé no chão, realista assim, ou mais fantasiosa, ou absurda, ou até heróica, né, super heróica. Eu entendo, como eu explorei no vídeo da história dos jogos do 007, que muitos jogos na época do PS1, Nintendo 64, PS2 e PC foram bons jogos, que apenas não conseguiram furar a bolha ou se tornar clássicos. Mas ainda são bons jogos, e nessa época eles ainda tentavam algo com o 007. Mas a minha estranheza é o fato de termos passado a geração inteira do PS4 e quase que a do PS5 sem termos um jogo AAA ou até AA do 007. Tipo, nenhum jogo indie teve essa franquia, cara, uma franquia grande como o 007. O último grande jogo feito com carinho foi em 2010, quando saiu o remake do GoldenEye para Xbox 360 e PS3 e o Bloodstone, que saiu para esses consoles também. Mas esse era em terceira pessoa, enquanto o GoldenEye Remake era em primeira pessoa na FPS. Ok, nenhum desses dois jogos fizeram um baita sucesso, mas se você olhar, a Activision nunca teve um baita carinho com esses jogos. Nunca foi algo que eles tratassem com esmero. Era só mais uma franquia que eles precisavam jogar no mercado para farmar grana para investir nos Call of Duty. Tanto que depois eles fizeram em 2012 o 007 Legends, que não tem absolutamente nenhum cuidado com a franquia 007. Então depois disso nós passamos 16 anos sem um grande jogo do 007. Nesse meio tempo tivemos jogos em primeira pessoa como COD, Battlefield, Dishonored, Prey, Doom e vários outros jogos que podiam ter sido usados como exemplos para trazer um 007 de volta no estilo FPS. E para jogos em terceira pessoa, tivemos Uncharted, Last of Us, Tomb Raider, os Assassin's Creed, os Resident Evil, os Splinter Cell, os Metal Gear Solid, os Batman Arkham, Watch Dogs, os jogos da Telltale, os jogos do Yakuza, os Judgments, até os próprios Hitmans do final da geração 360 e da geração do PS4, que inclusive a mesma empresa, como eu falei, tá fazendo um jogo do 007 agora. Óbvio que quando eu falo desses jogos, eu não quero um Prey com a skin do 007, ou um jogo onde o 007 mata zumbi, ou faz otacagem, como nos Yakuzas. Mas eu falo desses jogos que são para exemplificar como surgiu nesse tempo vários jogos diferentes, com novas mecânicas ou roupagens, e não teve ninguém, nenhum estúdio ou os donos da IP para olharem para esses jogos e falarem: eita, esse estilo de jogo ficaria muito bem com o 007. E assim, nem mesmo jogos indies eles pegaram como exemplo. Sei lá, jogos como Inside, o A Way Out, ou para fazer jogos puramente narrativos, sabe? Como os da Telltale, jogos de point and click, jogos isométricos. Assim, nem jogos multiplayer, live service, eles tentavam fazer com o 007, que é uma baita IP, que é um IP gigante. Pra você ver o tamanho da loucura e o quanto que o 007 foi deixado de lado todo esse tempo. E assim, 007 é uma franquia que pode ser infinita, cara. Você pode falar que ele fez milhões de missões secretas de todos os níveis possíveis. Se o ator do jogo ficar velho, você pode mudar e ninguém vai reclamar. Se você precisar rebootar também, não vai ter grande problema. Então me espanta muito, cara, nunca tenha aproveitado a franquia 007 nos jogos durante esses 16 anos. Embora, sendo sincero, tem várias franquias grandes que são escanteadas há mais tempo que 007. Assim, que bom que 007 tá voltando com um jogo que, como eu disse no início, parece bom, pelo menos pelo que vimos nos trailers e gameplay. Eu espero que esse jogo venda bem, que tenhamos mais continuações e que espero que eles lancem uma tradução pra PTBR pra esse jogo, que a gente precisa jogar esse jogo. Mas é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com isso sempre e até a próxima.